Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos. Hoje, dia 10 de dezembro de 2023, estamos chegando ao finalzinho do ano de 2023. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores, e nós temos o nosso encontro, como todos os domingos, às 20 horas, nós abrimos os nossos lares, convidamos Jesus, convidamos os benfeitores amigos para estarem junto conosco neste momento tão especial, que é o momento do Evangelho no Lar. Então, amigos, vamos cumprimentando todos esses companheiros tão queridos. Boa noite, José Roberto Araújo, seja muito bem-vindo. A família Araújo é uma família tão especial. Então, cumprimentamos os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. E nós sempre lembramos aqueles que estão agora conosco, aqueles que vão nos assistir depois, com muita fé, com muita esperança, com muita certeza. Coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final ela será magnetizada, ao final nós receberemos o passe magnético espiritual ofertado pelos benfeitores amigos. Então, nós cumprimentamos a Flávia Soares, seja muito bem-vinda, Flávia, Mariana Fosati. Devagarinho os amigos vão chegando e nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente, sempre gostando de lembrar a importância do Evangelho no lar. Quando realizamos o Evangelho no lar, nós criamos uma barreira de proteção em torno do nosso lar. Auxiliamos para vencermos os desafios diários. Mas também, quando fazemos o Evangelho, essa energia de amor ela se expande, envolvendo outros lares, outros irmãos que também necessitam. Se todos nós, aqui no nosso planeta Terra, fizéssemos o Evangelho no lar, com certeza, o nosso planeta já estaria num patamar acima do que se encontra hoje. Não é verdade, Roberto? Agora eu costumo dizer o seguinte, olha, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, para nós pode parecer extemporâneo, mas está dentro de um projeto divino. Mas, amigos, vamos, aqueles que assim desejarem, faltam apenas 1 minuto, peguem os seus evangelhos, para que nós possamos acompanhar juntos essa leitura, essa reflexão. Boa noite, Adília Milagres. O Evangelho no lar, ele não é um ritual, mas nós buscamos, nós espíritas, fazermos o Evangelho da seguinte forma: lemos uma mensagem, fazemos uma prece, lemos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, comentamos de acordo com a nossa compreensão e fazemos uma prece final. Uma forma simples de nos conectarmos de uma forma mais direta com o nosso Mestre Jesus. Boa noite, Rita de Cássia, seja bem-vinda. Então, queridos amigos e amigas, façamos sim o Evangelho com muita fé, com muita esperança, que com certeza nós seremos beneficiadas. Boa noite, Sueli Reis, seja muito bem-vinda. Já são 20 horas, aqui agora, neste momento, em Olambra, começou a cair uma chuvinha, então tem assim um barulhinho de uns trovões, uns raios, mais uma chuva suave, e nós aproveitamos já para agradecer ao Pai, porque essas chuvas elas ajudam também a limpar a psicosfera pesada, densa, gerar esses miasmas pestilenciais. Então, vamos pegar aqui um livro, o livro que fica aqui mais pertinho é o Vinha de Luz, quem está sempre conosco já conhece o livro Vinha de Luz, e vamos abrir aqui numa mensagem, vamos ver se a gente
consegue uma mensagem que não seja daquelas que a gente leu recentemente, através de Emmanuel, o benfeitor, e através do médium Francisco Cândido Xavier. A nossa querida irmã Sueli, que mora próximo, em Campinas, está dizendo que chuva forte aqui, chuva forte aqui. Então, em Campinas está chovendo forte. Então, a mensagem 141. O título dessa mensagem é O Escudo. E essa mensagem é um trecho de uma carta de Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículos 16. Então, Paulo escreve aos irmãos da igreja dizendo: embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Colocar o braço, de uma forma simbólica, né? O braço em volta desse escudo. Ele faz uma comparação com o escudo físico, real, material, e o escudo da fé, embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vejam que mensagem belíssima de Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso. Mas nós vamos aproveitar para cumprimentar a nossa xará, Leila. Seja muito bem-vinda, Leila. É uma alegria estarmos aqui juntos, reunidos. Boa noite, Arnaldo Reis, Eudócia, essa família também tão especial. Então, amigos, a mensagem 141 do livro Vinha de Luz, o escudo. E Emmanuel comenta: ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos para exemplificar as realizações econômicas. Olha, nesse momento tem uma festa no céu. Vamos deixar até a festa para passar para vocês poderem ouvir. Então, voltando, Emmanuel diz: ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos para exemplificar as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos do campo. A fábrica pede maquinaria adequada. Na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Prosseguindo, Emmanuel diz: Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que lhe suportou as investidas permanentes, dentro e fora dele mesmo, recomendou: usemos o escudo da fé, acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados no veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente longa e porfiada luta na terra. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-no em todos os lugares. E se a bondade conforta, a esperança ameniza. É imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração
imune das trevas. Mensagem bela, mensagem 141 do livro Vinha de Luz. O escudo. Embraçando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículos 16. Amigos, que nos encontramos aqui reunidos em nome do Cristo, com gratidão, damos início a mais esse Evangelho no lar, rogando ao Mestre Jesus que esteja junto conosco, nos nossos lares e nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Ser conosco, agora e para todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos amigos que estão pelo Instagram. Boa noite, Tassimara Sírio, Suzy Giovannone. Vocês estão... Eu sei que a imagem pelo Instagram precisa virar o celular, porque senão não consegue... não aparece nós dois. Mas vocês estão vendo de uma forma correta ou por acaso está de cabeça para baixo, qualquer coisa assim. Qualquer coisa vocês nos digam, tá bom? O Arnaldo está dizendo que... Aqui. Ah, sim. Pois não, Arnaldo. Muita fé, meu amigo. Fique tranquilo que os emissários do bem estão com você, estão conosco. Ainda mais você, um trabalhador tão dedicado, não se sinta abandonado, porque a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, com certeza, vai entrar aí agora, vai adentrar nesse ambiente hospitalar e transformar esse ambiente em cura. Então, amigos, vamos passar agora a palavra ao Roberto, para que ele possa iniciar o nosso evangelho da noite de hoje. Para aqueles que estão nos acompanhando todas as semanas, já sabem, hoje eu acho que é o último capítulo, não é? Ou melhor, o último item do capítulo 4, não é isso? Me parece que sim, Leila. Eu acho que é o último item, porque é tanta... depois de uma certa idade, a cabeça começa Não, a ainda ficar tem mais. confusa. Tem mais. Ah, tem mais? Tem mais. Muito bem. Nós estamos no capítulo 4, né? É. Capítulo 4. E qual é o item que nós estamos? Item 7. 7. Uhum. Então, fiz confusão aqui. Item 7. Capítulo 4, item 7. Ok. Tudo bem, hein? Então, superando. Vamos, então, retomando o nosso diálogo. Eu fiquei uma semana ausente, né? As lutas intestinas, lutas domésticas, por vezes, elas são muito fortes. Então, há razões para que nós possamos sempre orar. O mecanismo da prece. Ele traz algo que nós não suspeitamos. A Leila falou que a esperança fortalece na mensagem o escudo, e assim é, realmente. Então, amigos, vamos, como a Leila já anunciou, nós continuaremos hoje, já ainda no capítulo 4, cujo título, Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós viemos falando ou comentando os esclarecimentos de Kardec acerca das afirmações inseridas nos textos evangélicos, e que ele, com uma acuidade
própria daqueles espíritos comprometidos com a transformação do planeta, da nossa casa planetária, comum dos enviados. Ele sempre fez essa abordagem com critério muito específico, muito refinado. Aí no item 7, ele diz assim: estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Lembrando que regenerar é gerar outra vez. Então, dava-se a ideia de realmente um renascimento, mas tem aí uma simbologia que nós vamos tentar entender hoje ainda. E ele acrescenta ainda: o texto primitivo, porém, rezava simplesmente, ou seja, estava gravado lá nos textos originais, é que não renasce da água do Espírito. Não estava assim. Ele rezava, ou seja, estava estabelecido, escrito originalmente que não renasce da água e do Espírito, enquanto que ao passo que em algumas traduções as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Vamos ver, então, qual é a diferença. Espírito é substantivo. Quando ao substantivo eu ligo uma qualidade, uma particularidade, eu estou adjetivando esse substantivo, logo dando a ele uma qualidade. Que o espírito, só para recordar, ficando bem claro, já retornaremos a essa explicação. Conforme no livro dos Espíritos, existem 3 elementos gerais do universo: Deus, Espírito e matéria. Então, o Espírito é no sentido do ser inteligente da criação divina. Então, o Santo Espírito não corresponde ao mesmo pensamento, pelas razões óbvias que aqui apontamos. É como se dissesse assim: um homem e depois um homem, Roberto, ou um santo homem. Então, o adjetivo santo, neste caso aí, espírito, está falando de uma entidade específica. Então, houve aí uma dualização nos registros evangélicos, conforme ele coloca, com muita propriedade, que nos originais estavam diferentes, o texto primitivo, como ele coloca. Tudo bem aí, Lília? Uhum. E aí adiante ele está dizendo, esse ponto capital, quer dizer, esse ponto muito importante, né, ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. Ou seja, os esclarecimentos que viriam, chamados comentários, que os evangelhos, os registros evangélicos, ensejariam, quer dizer, dariam uma entonação, uma leitura diferenciada, comprovará um dia, sem a possibilidade de haver nenhum engano. Leila, se você não me frear, eu vou adiante, tudo bem? Aqui a editora, para quem não está com o seu acompanhando com o livro físico, a editora coloca aqui uma nota com relação a isso, falando com relação a essas traduções no texto primitivo, e que depois teve essa na tradução de Saci, Saci não é o Saci Pererê, nosso Saci. É o Saci, com Y no final, em francês, né? Ele, na tradução dele, de Saci, ele fala do Santo Espírito, e na tradução de Laminais, fala do Espírito Santo. Vejam, um texto de mais de 2000 anos. Começa a sofrer uma série de mudanças, de interpretações, e com isso muda o sentido. Aí, nessa nota da editora, eles prosseguem também falando com relação, inclusive, eu vou abreviar um pouquinho, mas dizendo
a tradução brasileira, inglesa, Esperanto, de Ferreira de Almeida. Aí eles agora, mais na atualidade, eles voltaram ao texto primitivo, que fala somente de espírito. São coisas interessantes porque nós sempre gostamos de frisar, quando a gente lê de uma forma literal, interpretando de uma forma literal, pode criar uma certa dificuldade nessa interpretação. Mas pode prosseguir, Roberto. Obrigado. Relembrando que esses esclarecimentos, embora pareçam sem importância, posso então afirmar a vocês que muda totalmente o contexto e o texto e altera também a realidade que os espíritos comprometidos com a nova revelação nos trazem. Então, a gente pode também falar, bom, então, os benfeitores espirituais, aqueles emissários que auxiliaram a Kardec, eles estavam trazendo coisas novas e antigas, sim e não. Em primeiro lugar, as coisas antigas nem sempre tinham os esclarecimentos necessários. Mas, por isso, talvez tenha ensejado, ou seja, tenha dado oportunidade a que equívocos, ou seja, que enganos, pudessem também ser inseridos. E os espíritos vieram não somente reafirmar as duas revelações anteriores, trazidas por Moisés e por Jesus, como acrescentar algo mais. E é claro que, nesse contexto, traria alguns esclarecimentos para dirimir ou excluir equívocos posteriores aos evangelhos, que foram ou traduzidos erradamente, ou até uma possível dose de má-fé, visando a acomodar o texto aos interesses daqueles que exerciam o chamado poder temporal, como os mecanismos da fé ou os seus executores. Bom, dito isso, vamos agora ao item 8 do mesmo capítulo, em que Kardec continua nessa vertente de esclarecimento, dizendo: para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Vamos um pouquinho para entender ainda o que está sendo dito por Kardec. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas, e é um fato. Ou seja, a ciência, como nós a entendemos hoje, ela era muito incipiente, estava ainda no processo de germinação. Então, esses antigos acreditavam que a Terra saíra da água e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Então, a geologia, as estruturas da Terra ainda não eram do domínio daqueles sábios, que eles tinham a sua dose de sabedoria, de conhecimento, mas não conseguiam ampliar aqueles horizontes como temos hoje. Então, daí imaginavam que a Terra que tinha saído das águas, então, que a água seria a geradora de tudo. Então, considerava a água como elemento absoluto no processo de geração. Ou seja, mas tem outros mecanismos? Não, mas é a água. E daí o renascimento pela água. Então, é assim, aí vamos à Gênese, né? Na Gênese da mosaica, que diz: assim é que na Gênese se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, e que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Então, tinha-se realmente cristalizado, mas vamos entender que aí seria uma linguagem simbólica, né, Lili? Só que esse simbolismo, e na leitura, porque todos aqueles que receberam em qualquer tempo
informações de mais alto, ou seja, seriam os médios, os profetas, como os denominados na antiguidade, e eles faziam uma releitura das informações que lhes eram passadas. E nessa releitura, que tinha muito a ver com o chamado colorido cultural deles, eles acabavam botando os papiros, e daí transitando ou na oralidade ou através do texto escrito, chegaram muito diferente do que entendemos. Por exemplo, tem um trecho aqui diz assim, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. Ora, podemos entender aqui o seguinte, a água cobria, em sua origem, toda a terra. E depois elas situaram só num lugar e apareceu o elemento árido. Quem era o elemento árido? Era a terra, porque a terra desnuda, porque ainda não existia, não havia tempo ainda para que florescesse, para que gerasse árvores, como as vemos hoje. Então, que essas águas produziam animais. Veja bem a insistência ainda. As águas produziam animais vivos. Ah, bom, que nadem, tudo bem, dentro d'água. Mas os pássaros que voam sobre a terra e quer dizer, debaixo do firmamento, ou seja, de fora do nosso sistema planetário também. Se via assim dessa forma. Então, as aves teriam sido geradas, tal como nós, dentro das águas. Não é isso, Leite? Uhum. Ainda diz Kardec, segundo esta crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. E observe o seguinte, aqui já nessas palavras, que o espírito era o da natureza inteligente. Falamos ainda agora. Quem são os espíritos? Está lá no livro dos Espíritos, que parece que é da 17ª pergunta. Que são os espíritos? E a resposta é, são seres inteligentes da natureza. E aqui está Kardec reafirmando isso. Porque lá naquela época, segundo a crença, a água se tornara o símbolo da natureza material. Já que no momento daquela leitura simbólica, através das águas é que se geravam as vidas em diferentes níveis. Os pássaros, os peixes, os mamíferos e mais tarde nós. Então, com estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significa, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. E é nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. Acho que vai dar para a gente fechar agora. Uhum. Então, já caminhando para o final, vamos repassar algumas coisas daqui a pouquinho, foi dito, mas ele diz assim, ainda Kardec, tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Desculpe. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e o espírito independe deste. Observe o seguinte, na afirmativa de Kardec, diz assim, o espírito independe do corpo. E para nós, por hora, que basta, porque o espírito é nascido do espírito, ainda gera uma dualidade de interpretação aí. Mas quando nós arrematamos que o corpo, sim, procede de um outro corpo, são os geradores, os filhos descendem de seus pais, e esse, por sua vez, dos nossos avós, e aí remonta à origem da espécie humana e, por consequência, a de todos os mamíferos. Agora, o espírito, ele, sim, este independe do corpo, porque ele preexiste, existe e sobrevive ao corpo. Tem muita coisa que eu deixei de falar, ele quer fazer uma coleta aí, uma A única pescagem. coisa que eu gostaria de fazer aqui de observação
tanto para vocês que sempre nos acompanham, como também para aqueles que, porventura, vão nos assistir pela primeira vez. Boa noite, Vanessa Rocha, seja muito bem-vinda, nossa filha aqui também participando conosco. Mas lembrando, aqui, nessa estrutura de organização do Evangelho, Allan Kardec selecionou passagens tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O título desse capítulo 4: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem está nos acompanhando semanalmente já ouviu aqui essa nossa reflexão. Nós começamos com Jesus se encontrando com seus discípulos, falando sobre essa bem-aventurança, encontrando com Nicodemos, falando sobre a ressurreição e reencarnação. Vejam que há uma diferença, ressurreição e reencarnação. Tudo isso já foi comentado, só para que a gente possa ir se situando. E hoje nós estamos vendo, falou de João Batista, falou do batismo, e nós vimos hoje esse item 7 e 8 do capítulo 4, que fala desse, se um homem não renasce da água e do Espírito. Vejam, esse tema, Kardec já comentou e está reforçando para que a gente possa ter essa compreensão maior. Ele está procurando deixar bem claro essa distinção, porque o próprio Kardec, segundo alguns estudiosos, no início ele não acreditava na reencarnação. À medida que ele foi aprofundando a compreensão, ele foi vendo a lógica da reencarnação. A ressurreição dita pelos antigos tem uma certa diferença da reencarnação. Nós vimos aqui falando de João Batista, de Elias, e ele nos traz isso. Se um homem não renasce da água e do Espírito, a necessidade, então, de reencarnarmos, porque os antigos acreditavam que o planeta Terra, conforme o Roberto acabou de falar, era tudo da água surgiu a vida. Nós também podemos fazer uma leitura, o líquido amniótico, quando aquele ser está sendo gerado no ventre materno, é o meio aquoso, né? Ele está dentro daquela água, né? Ele está dentro daquele líquido. Uhum. Então, o corpo vai sair ali do corpo. O corpo procede do corpo. Agora, o espírito não, porque o espírito, quando ele reencarna, quando ele volta novamente, ele já teve várias e várias oportunidades de aprendizado. Então, isso é importante que a gente, com muita tranquilidade, porque às vezes pode parecer que é um pouco repetitivo, nossa, mas por que a gente não avança mais nesse assunto? Mas vejam, Kardec, um grande pedagogo, ele não concluiu ainda o raciocínio dele, não. Na semana que vem nós vamos continuar ainda nessa reflexão. Mas é importante nós, principalmente nós espíritas, porque um dos princípios do espiritismo é a crença na reencarnação. Então nós temos que ter isso assim muito, muito claro, muito firme. Se a gente ainda tem dúvida, vamos a pegar o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo e relermos, analisarmos, meditarmos. Tem lógica isso, porque Kardec ele não queria impor nada. Kardec era o bom senso encarnado. Ele dizia o quê? Aquele que estiver satisfeito com a sua crença, ótimo. Aquele que estiver com a intenção, com o desejo de compreender essa nova doutrina, nós estamos abertos a isso. Então, nós espíritas, nós temos que ter uma fé raciocinada. Não é porque o espírita diz que nós reencarnamos, então eu creio. Não, eu creio porque
eu refleti, eu compreendi, e eu vejo que tem lógica nesse ensinamento que nos chegou. E vejam também que não é da agora. Jesus já falava sobre isso, Paulo já falava sobre isso. A mensagem que nós trouxemos, a mensagem inicial, então, vejam, não é o Espiritismo que fala sobre a reencarnação. A reencarnação, ela sempre foi afirmada. Afirmada, exatamente, sempre foi afirmada. Aproveitando aqui para cumprimentar o nosso querido amigo aqui, Márcio Pedroso, a Inês Luchese, a Liete Pietro Longo, esses amigos que estão sempre conosco e que vão continuar conosco e os que vão nos assistir depois também. Então, mais uma vez, nós lembramos, semana que vem a gente vai dar continuidade a essa reflexão de Allan Kardec. Quem ainda não colocou o seu copinho ou a sua garrafinha de água, coloquem. Ao final, ela será magnetizada. Falando nisso, nós colocamos água para o nosso neto? Pois colocamos? Então tá bom. Para aqueles que estão sempre conosco e que vibram, porque nós somos uma família que estamos sempre uns vibrando pelos outros. Hoje, o nosso querido Arnaldo pedindo o nosso carinho, as nossas vibrações por ele, pela sua saúde, pela nossa querida Eudócia também, que os emissários do bem apaceitem os corações deles, mas nós vamos passar notícias também do nosso neto, que vocês têm acompanhado. Então, nós fomos sexta-feira na revisão, médico, levamos um raio-x panorâmico, o médico disse que está tudo perfeitinho, está tudo direito, só precisa de fisioterapia, analgésica, ele não está, né, assim, pronto, mas tudo que poderia esperar, graças a Deus, está assim, correndo tudo muito bem, dentro de uma cirurgia complexa, sem nenhuma intercorrência. Então, nós agradecemos o carinho de todos vocês, pedimos que continuem vibrando, pelo nosso Luiz Felipe, porque ele estando bem, nós temos condições de estarmos juntos aqui com vocês. Então, amigos, agradecemos a atenção, o carinho de todos. E quem ainda não tinha colocado o copinho de água, já deu tempo de colocar a sua garrafinha. E, nesse momento, nós vamos fechar os olhos, vamos visualizar uma imagem, aquela imagem que mais toca os nossos corações. Para uns, podem ser um campo florido, para outros, o sorriso de uma criança, para outros, sentir o perfume das flores, mas nós vamos agora nos envolver por essa energia de amor, por essa energia de paz. Vamos visualizando o nosso planeta Terra resplandecendo. Aqui na nossa cidade de Olambra, acabou de cair uma chuva limpando a psicosfera. Em outros lugares, às vezes é necessário ainda que essa chuva chegue, principalmente essa chuva espiritual, que possa lavar as nossas almas, retirando de nós toda a tristeza, toda a angústia, toda a aflição, todo o medo. E quando nos reunimos em nome do Cristo Jesus, porque Jesus implantou o Evangelho no lar, na casa de Pedro, ensinando os seus amigos como deveriam orar. E de uma forma simples, objetiva, ele faz a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Quando ele junto aos amigos, ele diz: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Tu és amor, és bondade, és perfeição. Tu estás, Senhor, no comando de tudo. O nosso planeta não está abandonado. Muitas das vezes nos angustiamos, acreditando que estamos sós. Mas temos um Pai que vela por todos nós. Às 24 horas do dia, conhece cada um de seus filhos na intimidade do seu ser. E nessa noite, quando nos reunimos em nome do Cristo Jesus, para orarmos, para bebermos dessa fonte de luz que é o Evangelho de amor, nós agradecemos, nós louvamos e pedimos, Senhor, por toda a humanidade, uma humanidade ainda tão sofrida, tantas dores, tantas enfermidades do corpo e da alma, porque ainda somos espíritos em processo de aprendizado. Dá-nos a força, a coragem, a fé, para que possamos buscar sempre a Ti, Senhor, para que possamos nos conectar com Teu amor infinito, sentindo a Tua presença sempre em nossas vidas, em todos os instantes, naqueles momentos bons e naqueles momentos de desafio, que possamos estar lado a lado, sentindo a Tua presença, sentindo o Teu amor, sentindo o Teu abraço. Cuida, Senhor, de toda a humanidade. Envia os Teus mensageiros para percorrerem todo o nosso orbe, pacificando, harmonizando, alimentando as almas. Neste momento, juntos, reunidos em nome de Jesus, nós percorremos os lares, pacificando as famílias, percorremos os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas. Levamos a nossa vibração, nosso magnetismo para esse hospital de Boston, aonde o nosso companheiro Arnaldo se encontra, para que as equipes médicas possam fazer o diagnóstico correto, inspirado pelo médico dos médicos, e que Arnaldo possa sair de lá tranquilizado, fortalecido, amparado pelo amor do Cristo, que impunha as mãos e curava, mesmo à distância curava, mesmo com a palavra ele curava, que ele também possa levar a verdadeira cura para o nosso irmão. Neste momento, vibramos também por todos os profissionais da área da saúde, que de forma séria, ética, honesta, responsável, diuturnamente ausentam-se de seus lares para auxiliar, para aliviar, para curar. E nessa noite nós pedimos também, Senhor, por todos esses irmãos que no momento de angústia, de aflição, de desespero, anteciparam o seu retorno à pátria espiritual, que eles possam ser acolhidos, que eles possam ser orientados e esclarecidos, que eles possam ter a oportunidade de um novo recomeço, com os corações mais aliviados das dores que os conduziram a esse processo. E nesse momento, Senhor, vibrando por todo o nosso planeta Terra, para que a paz, para que o sentimento de fraternidade se manifeste em todos os recantos, nós pedimos aos emissários do bem, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos.
Pedimos também, Senhor, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, e enquanto os emissários do alto vasculham as nossas mentes para trabalhar em benefício de cada um que nos vem ao pensamento, nós também vibramos, oferecendo do nosso magnetismo, nos unindo a esses benfeitores, para que possam magnetizar as águas que foram colocadas, magnetizar as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, magnetizar os pulmões artificiais, os centros cirúrgicos, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas, magnetizarmos as alimentações e tudo que for possível magnetizar para potencializar os efeitos de cura. E neste instante, com muita fé, com muita confiança, para aqueles que estão conosco e agora sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia, mas os que sentem que têm condições de doar, vamos fazer uma grande rede de doação, para que os benfeitores se utilizem de nós para auxiliar a outros que neste momento necessitam. Vamos vibrando muito amor, muita proteção, muita paz. Vamos visualizando o nosso planeta se iluminando. As sombras se dissipam, a paz se manifesta. O amor está presente em todos os recantos do nosso orbe. Vamos vibrando e vamos confiando. E os benfeitores, utilizando-se de nós, vão acolhendo a outros. E neste momento, nós vamos abrir os nossos corações para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é oferecida pelos benfeitores amigos, com muita confiança, com muita fé, com muita esperança. Vamos sentindo uma chuva de bênçãos sendo derramadas sobre nós, do alto da cabeça à planta dos pés. E nós vamos aproveitar para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo ao Senhor da vida, a todos os emissários do bem,
aos nossos protetores individuais, agradecendo a Jesus e rogando ao Mestre Divino, neste último mês do ano de 2023, que esteja conosco, nos auxiliando na nossa caminhada, nos conduzindo, nos orientando. E nós pedimos, Senhor, pela nossa semana que se inicia, permita, Senhor Jesus, com que a tua paz permaneça em nosso lar e em nossos corações, e que possamos estar novamente reunidos no próximo domingo. Convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no coração de cada um de vocês. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos amigos, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer. Lembrando que amanhã, segunda-feira, 20 horas, nós temos a nossa palestra semanal pelo Facebook e pelo Instagram. E terça-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho, também às 20 horas. Lembrando para aqueles que porventura ainda não conhecem, não sabem, toda terça-feira nós temos uma reunião de vibração e irradiação. Esta reunião não é ao vivo, é à distância. Logo após o estudo do Evangelho, de 8h30 às 9h30 da noite, é a nossa reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. Então, quem desejar encaminhar algum nome para essa reunião de tratamento, ou desejar um atendimento fraterno, alguma orientação, encaminho para o nosso WhatsApp, para o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. Então, eu vou passar o número do nosso WhatsApp antes de encerrarmos encerrarmos a nossa noite. Então, anotem aí. O DDD é o 19, DDD 19, e o celular 99 456 4473. 19 99 456 4473. A paz de Jesus junto a todos vocês, o nosso querido Arnaldo agradecendo as vibrações de todos. E a Josélia, obrigada, Josélia. Josélia colocou ali o número do nosso WhatsApp, do nosso Centro Espírita. Então, saúde e paz para todos vocês. Até amanhã com as bênçãos de Deus, na nossa palestra semanal. E antes do Roberto se despedir, porque vocês que estão sempre conosco já sabem, mas aqueles que ainda não conhecem o nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Temos mais de 1000 vídeos postados, palestras, cursos, estudos. Então, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários. Jesus conta conosco. Vamos semear a luz. O nosso trabalho, o trabalho espírita, é um trabalho de formiguinha, mas as formiguinhas são laboriosas. Então, se cada um de nós fizermos um pouquinho, nós vamos auxiliando a outros irmãos que, às vezes, naquele momento que eles recebem aquela mensagem que eles necessitavam ouvir. Então, sejamos nós os trabalhadores fiéis do Cristo. Saúde, paz, e Roberto se despede.
Então, meus queridos amigos e amigas, e querida filha Vanessa, né, hoje assistindo-nos, e ao querido Arnaldo, que neste momento se encontra no momento de prova, né? Nós precisamos também nos recordar daqueles que sofrem, recordemos ou nos envolvamos, principalmente com aqueles que partilham o nosso íntimo estreito de amigos e de familiares, num exercício para que o ampliemos mais adiante, como Jesus nos ensinou, para toda a grande família universal. E que possamos, ao início de mais uma semana que se avizinha, que nós possamos dar cumprimento àquelas afirmações que aqui temos feito, e que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Renascer, renascer e progredir sempre, Kardec afirmava. Tal é a lei. Mas nós todos somos, absolutamente todos, individualmente, os próprios artífices de nossos próprios destinos. E com essa convicção, encerramos a nossa live de hoje, rogando também a gentileza daqueles que aqui nos acompanham e, não menos importante, lembrando que Emmanuel, benfeitor, que assistiu durante tanto tempo ao Chico Xavier, diz que o Espiritismo nos solicita uma espécie de caridade permanente, qual seja a da sua divulgação. Então, muito breve, até o próximo domingo, se assim Deus o desejar.